Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa sétima aula sobre algoritmia. Vamos falar nesta aula sobre os arrays, ou os vetores ou matrizes, é a mesma coisa. Nós já há algumas aulas falámos, sobretudo quando falámos na declaração de variáveis, falámos que havia lá uma opção no Flowalgorithm que permitia criar matrizes. É isso que vamos fazer hoje. Mas primeiro vamos perceber o que é uma matriz, um vetor ou um array. Digamos que um array é como se fosse um conjunto de valores, uma tabela. Vamos supor que eu tenho uma tabela que será qualquer coisa assim deste género. Não sou aqui muito bom, mas não vou aqui ficar perfeito, mas a ideia é tentar explicar aqui o que é um array. Portanto, supor que eu vou criar um array. Para criar um array é como se fosse esta tabela. O que é que ela guarda cá dentro? Dentro de cada uma das células da tabela, ela vai guardar um valor. Portanto, eu vou ter aqui então uma variável que me permite ela própria guardar vários valores. Portanto, um array é uma variável que me permite guardar valores diversos dentro dele próprio. Neste caso, eu tenho aqui um array que chama-se a estes espaços posições. Portanto, eu tenho um array que me permite guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Portanto, eu vou acrescentar aqui só mais uma para ficarmos com um array perfeito de 10. Ok? Portanto, temos então as 10 posições. Ora, se eu for, esta é a minha posição 0, vou ter aqui noutra, desculpem lá, mas eu aqui com o Paint percebo muito pouco, portanto vou só, isto é a minha posição 0, esta é a minha posição 1, eu vou repetir aqui o meu 0, esta é a posição 2, a posição 3, 4, e eu vou fazer aqui reticências, mas esta será a 5, 6, 7, 8 e 9. Isto quer dizer que o meu array vai conter, é um vetor neste caso eu chamo vetor ou array de 10 posições, mas como é de 10 e como o 0 conta como primeira posição, a última posição será a 9. Aqui dentro eu meto aquilo que eu quero colocar, portanto eu posso chegar aqui e colocar um valor qualquer. Eu posso meter aqui, por exemplo, um número, okay? Valor 10. Habitualmente os arrays, o tipo de vetor ou de array define que valores é que ele vai guardar. Portanto, neste caso seriam valores numéricos, poderiam ser do tipo inteiro. Vamos ver como é que posso utilizar isto no Flowalgorithm. Eu vou aqui só limpar o nosso último programa e vou criar aqui então um novo array. Vou aqui declarar, vou chamar-lhe temperaturas. É a minha matriz de temperaturas, ou o meu array de temperaturas. Portanto, eu vou dizer que é uma matriz e à partida vou-lhe já dizer que dimensão é que vai ter essa matriz. Okay? Eu vou-lhe dizer que ele vai ter 3 posições, ou seja, começa na 0, a 1 e a 2. Muito bem, vou fazer aqui OK, já tenho então 3 temperaturas. Agora o que eu vou fazer é, vou imprimir dentro desta, ou vou colocar dentro desta variável as temperaturas que um determinado utilizador introduz. Portanto, eu vou pedir aqui a um utilizador para introduzir a primeira temperatura. Ok. E agora, como é que eu faço para colocar esta temperatura dentro do array? Eu vou aqui ler, vou chamar o vetor temperaturas. Quando eu digo vetor, ou array, ou matriz, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho por hábito de falar muito no vetor, mas será uma matriz. Será? É a mesma coisa. Muito bem, então temos aqui a nossa matriz temperaturas, só que eu não lhe posso dar só o nome de temperaturas, eu tenho que dizer qual é a posição onde eu vou guardar este valor. E neste caso, eu vou ter que colocar entre parênteses retos
qual é a minha posição que eu vou utilizar. Portanto, se eu não fizer isto, se eu deixar só o nome do meu array, vai dar um erro e não vai permitir guardar nada dentro do meu array. Portanto, eu vou guardar aquele valor dentro de temperaturas. Muito bem, então vou copiar isto e vou replicar. Vou fazer aqui colar. Ok, vou alterar só o texto para a segunda. E agora aqui a diferença é que eu não vou ler para dentro da posição 0, mas sim para dentro da posição 1 do vetor. Ok, e aqui faço a mesma coisa. Terceira temperatura. E neste caso a minha terceira posição há de ser a posição 2, porque ele começa em 0. Portanto, o que eu estou a fazer no fundo é escrever aqui nestas primeiras 3 posições. Portanto, isto há de ser a posição 0, a posição 1 e a posição 2 do meu vetor. É um vetor de 3 posições. Muito bem, portanto, é assim eu vou escrever dentro do vetor. No final podemos fazer um teste, mas eu agora vou só correr aqui para ver que funciona, se não temos nenhum erro. Introduzir a primeira temperatura, 11, a segunda 12, a terceira 13. Muito bem. Agora vamos supor que eu quero escrever uma das temperaturas que está dentro do vetor. Eu posso fazer assim, chamo o meu array, temperatura, e digo qual é a posição que eu quero que seja imprimida. Neste caso eu vou meter a posição 1. Okay? Há de ser a segunda temperatura. Faço OK. Vamos voltar a correr o programa. Oi? E não é temperatura, mas sim temperaturas. Fazer aqui OK. Fazer aqui executar. Ok, vamos meter a primeira é 10, a segunda é 11 e a última será 15. Ele vai ter que devolver a minha segunda temperatura introduzida. Lá está, ele devolveu a temperatura 11. Ok? Muito bem, então quer dizer que, vamos recapitular, eu estou a introduzir uma temperatura na posição 0 da minha matriz, ou array. Depois introduzo uma segunda, também dando aqui a posição, e uma terceira, mas no final só estou a ir buscar a primeira posição. Sendo esta questão das matrizes poderá ou deverá, ou muitas vezes, a maior parte das vezes, ela é utilizada em conjunto com ciclos. Portanto, a minha próxima aula será dedicada sobretudo a utilizar arrays dentro de ciclos para nós percebermos a importância e a facilidade que é em gerir estas duas coisas, sendo não sei se é uma facilidade, mas uma potencialidade é certamente. Portanto, vimos então na próxima aula.